E agora, então, qual que é a unidade de medida que a gente vai utilizar para determinar o tamanho das coisas na página ali? A gente vai utilizar pixel, a gente vai utilizar rem, VH, VW, Vmax, Vmin, enfim. Vamos entender como é que funciona. Esqueci da porcentagem também. Vamos entender como é que essas unidades de medidas funcionam aqui no nosso curso de HTML e CSS gratuito. Sempre lembrando, essa aula é parte de uma playlist muito maior, o link tá aí na descrição, e é um curso completo de HTML e CSS para você desfrutar aí. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo pra gente entender as unidades de medida aqui no CSS. Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as unidades de medida aqui. Eu já separei um link aqui pra gente falar sobre isso aqui. Eu vou te explicar sobre o que eu vou falar, ao invés de ficar passando a documentação aqui e te mostrando cada uma das unidades de medida. As unidades de medida servem para você determinar o tamanho de determinada coisa na página. Então, eu posso determinar a largura, a altura, o tamanho do padding, o tamanho da margem, da border, o tamanho da fonte, enfim, tamanho de coisas na tela, beleza? Só que aqui no CSS eu posso utilizar várias unidades de medida. Aqui eu tenho várias delas que não são tão utilizadas assim, mas existem. Então, só para você saber o que existe, eu vou deixar aqui o link para você, beleza? Mas das unidades absolutas, que são unidades que você coloca no elemento e ele não muda, baseado em nada, já eu te explico isso aqui, a gente só vai utilizar pixels, porque o resto é centímetro, que vai ser usado muito esporadicamente, centímetro, milímetro, polegada, T e pica aqui no caso, que seria points e picas. Então aqui, ao invés de a gente ficar passando em cada uma delas para a gente ver, olha, aqui tem 2 centímetros, aqui tem 200 milímetros, ao invés de a gente fazer isso, a gente vai ficar somente com pixels, que é o que a gente já viu até agora, até aqui a gente sempre utilizou pixel. Só que o que eu quero que você entenda é que a gente tem medidas absolutas e medidas relativas. As medidas absolutas são medidas que não são baseadas em nada. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, que eu tenho um parágrafo aqui, ó, vamos colocar um parágrafo qualquer aqui, ó, e aí eu posso falar que nesse parágrafo, aqui, deixa eu colocar ele aqui, ó, nesse parágrafo eu tenho uma font size de 20 pixels. Se eu falo isso, essa unidade é absoluta, pixel, ou seja, nada, o meu parágrafo não está se baseando em nada para colocar a fonte em 20 pixels. Inclusive, se o usuário vier aqui nas configurações, por exemplo, do Chrome, eu não sei se isso existe em todos os navegadores, mas se o usuário vir aqui no Chrome, vir em aparência e mudar o tamanho da fonte aqui, ó, a gente pode fazer isso. Você vai ver que isso não vai ser aplicado no meu parágrafo, porque o meu parágrafo tem uma unidade de medida absoluta. Então, ele vai sempre ter 20 pixels, não importa o que eu faça. Então, se eu mudo aqui o tamanho da fonte para muito pequeno, aqui mudou, tá vendo? Mas aqui no meu parágrafo continua tendo os 20 pixels. Se eu colocar em muito grande, aqui mudou, mas o meu parágrafo não mudou nada. E isso não ocorre se eu usasse uma unidade de medida relativa, que é o que já vem por padrão configurado no navegador. Por exemplo, se eu comentar isso aqui, você vai ver que agora sim o meu parágrafo começa a respeitar as configurações que eu coloco aqui no navegador, tá vendo? Porque, por padrão, ele usa uma unidade de medida relativa, beleza? E aí, como eu te falei, eu não vou passar em todas elas. Então, aqui das absolutas, a única que a gente vai utilizar são pixels aqui, né, no caso. E das unidades de medida relativas aqui, a gente também não vai utilizar todas, eu vou passar aqui por alto nas mais usadas e como a gente vai utilizar essas aqui, beleza? Então, essas unidades de medida relativas, elas funcionam baseadas em outra coisa. Então, por exemplo, deixa eu te mostrar, começando aqui pelo EM aqui, que é bem comum a gente ver esse EM e esse rem aqui também. E também a gente vai dar uma olhada nas de viewport aqui. E porcentagem também é muito utilizada, beleza? Então eu não vou passar em todas, mas nas mais utilizadas. O EM aqui, ele faz com que o elemento se comporte baseando-se em um outro elemento pai, o elemento pai mais próximo dele. Então, o que acontece aqui? Eu posso, por exemplo, ter esse parágrafo dentro de uma div, vou colocar uma classe
pi aqui. E agora, se eu mudar a minha unidade de medida aqui do parágrafo, deixa eu só terminar de colocar aqui para eu te falar. Se eu mudar a minha unidade de medida, a minha fonte aqui da div pi, olha que interessante. Se eu vier aqui, ó, do jeito que está aqui e deixar esse 20 pixels, que é uma medida absoluta, no meu parágrafo, mas eu vir aqui na minha div e falar assim, ó, que eu tenho, na verdade, aqui fonte size de 50 pixels. O que acontece com o meu parágrafo que está dentro dessa div? Absolutamente nada, porque ele está utilizando uma unidade de medida absoluta. Mas se eu mudar para esse EM que eu te falei aqui, ó, eu vou colocar um EM. E olha que interessante. Agora, o meu parágrafo tem 50 pixels de fonte. Deixa eu te mostrar aqui, ó, como que você vê isso. Se você clicar em inspecionar aqui, clica no seu parágrafo, computed, e aí você vai ver o font size dele aqui, ó, tá vendo? 50, beleza? Imagine que eu queira, por exemplo, que o meu parágrafo tenha, baseado no pi dele, que ele tenha a metade, 25 pixels. Eu posso falar que ele utiliza 0.5 em. E aí, se você observar o meu parágrafo aqui, ó, a fonte dele ficou um pouco menor, não sei se... Deixa eu comentar e depois voltar, ó, 0.5 em. E aí, voltando aqui, ó, você vai ver que o meu parágrafo, que é o que está marcado aqui agora, tem font size de 25 pixels, beleza? Então, esse em, ele faz o elemento se basear no elemento mais próximo dele. E isso aqui é basicamente multiplicação, beleza? Então, se você pegasse aqui... Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui só para te mostrar. Ó. Se você pegasse aqui, por exemplo, e fizesse 50 vezes 0.5, eu teria exatamente 25, beleza? E aí, como estava anteriormente 1, se eu falar 50 vezes 1, eu tenho 50. Então, ele está se baseando no parágrafo, beleza? Se eu quisesse uma fonte maior, suponha que eu queira aqui, no caso, 1.5 no meu parágrafo aqui. Ó. Se eu salvar, você vê que ele dá 75 pixels. E aí, se você observar aqui, ó, a fonte está 75 pixels. Se eu mudar para 2, ele passa a ter 100 pixels, né, de fonte. Então, voltando aqui, ó, 100 pixels. Ou seja, é esse valor aqui vezes o valor da font size que tiver no elemento pi mais próximo dele. Beleza? Isso é o em. A diferença entre esse em e esse rem, que é o que a gente utiliza atualmente, é o seguinte: o rem ele é baseado no elemento root do documento, beleza? Então, ele não vai se basear no elemento pi mais próximo, ele vai se basear no elemento root do documento. Então, quem que é o elemento root? O HTML aqui. Então, se eu colocasse HTML aqui com font size de, sei lá, 20 pixels, no caso, você vê que aqui para mim não muda nada, porque o elemento aqui, esse elemento, ele está se baseando aqui na div mais próxima dele, né? O P está se baseando na div mais próxima dele. Mas se eu mudar, ó, vamos só dar mais uma conferida aqui, ó, para a gente ver que vai estar com 50 pixels de fonte aqui, beleza? Mas se eu mudar esse EM para REM, que é o rem, você vê que agora o meu parágrafo ele se comporta de maneira diferente. Agora ele tem 20 pixels de fonte. Por quê? Porque ele não está se baseando mais no seu elemento mais próximo. Ele está se baseando no elemento root, que é o HTML aqui. Beleza? Dito isso aqui, tem mais algumas coisas que a gente vai olhar aqui, que seria a porcentagem, VW, VH, Vmin, Vmax. Mas dito isso aqui, agora a gente pode utilizar uma forma inteligente de trabalhar com isso aqui. Como é que a gente faz para trabalhar com rem, mas fazer com que rem se pareça com pixels? E aí a gente permite que o usuário mude as configurações do navegador dele, todos os elementos da nossa página se comportam como esperado, e não de forma absoluta, mas de forma relativa ao que o usuário quer. Então, para a gente fazer isso, a gente pode fazer da seguinte maneira. Ó. Imagine que eu venho aqui e lembra que o rem ele é baseado aqui nesse cara. E lembra que em e rem é basicamente multiplicação, beleza? Então, é esse elemento, esse valor que eu tenho aqui, vezes esse valor que eu tenho aqui, e aí eu vou ter um valor aproximado da fonte que eu vou ter. Aliás, um valor preciso da fonte que eu quero. Então, imagine que eu venho... geralmente,
você vai ver font size no HTML, no body, como 100%, por exemplo. Beleza? Então, 100% indica que é para usar o que o navegador tem de disponível aí para a fonte aqui. Se você observar, o navegador deixa por padrão 16 pixels de fonte. Beleza? Então, imagine o seguinte, se o navegador deixa esses 16 pixels e eu quero começar a trabalhar de forma relativa para que o meu RAM pareça pixel, eu posso diminuir essa porcentagem aqui para 62,5%. E daí você vai perceber que isso aqui fica muito pequenininho aqui. Mas por que que isso aconteceu? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegando 62,5% de 16. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 16, que é os 16 pixels, vezes 0,625, que é os 62,5%, eu teria exatamente 10. Ou seja, agora o meu 1 RAM passa a se comportar como 10 pixels. Beleza? Então, se eu tenho isso na minha cabeça, se eu quero que o meu body tenha 16 pixels, 1.6 RAM. Beleza? Fica muito mais fácil da gente calcular. E se você quiser confirmar, é só olhar aqui de novo e olhar no Computed. Então, vou olhando para o Computed, 16 pixels eu tenho aqui. Beleza? Então, agora, se eu fizer essa configuração no HTML, agora eu posso utilizar RAM, que é a medida relativa, no caso, baseado nesse font size do HTML aqui, eu posso agora utilizar RAM para tudo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 50 pixels de font size, né, no caso, para aquela div ali. Só que ela não tem nada, então a gente não vai ver nada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa div aqui e vamos colocar um width nela. E aí eu quero, por exemplo, 300 pixels. Ao invés de eu utilizar de forma absoluta pixels, eu vou utilizar RAM. Como é que eu chego em 300 pixels por RAM? 30 RAM. Então, observando aqui, ó, se a gente olhar essa div, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Observando essa div aqui, se eu der um inspecionar nessa div, deixa eu ver se a gente consegue ver no Computed, você vai ver que, aqui ó, largura 300 pixels. Beleza? Então agora eu posso utilizar uma medida relativa que se comporta exatamente da maneira que eu quero 300 pixels, eu sei que se eu pôr 30 RAM vão ser 300 pixels, e ainda respeitar o que o navegador, o que o usuário escolher aqui. Eu acho que eu deixei aberto aqui, ó. Agora, deixa eu colocar uma altura nela também, 30 RAM, e colocar um background yellow, aqui no caso. E voltando aqui, e aí eu tenho exatamente o que eu queria, mas isso aqui agora, se o usuário mexer aqui na configuração, você vê que a minha div, o meu texto, tudo que está com RAM, se ajusta, que é o que o usuário pediu. Se eu colocar muito grande, ele vai ficar muito grande, ele vai se ajustar aqui do jeito que o usuário pedir, beleza? Então a gente está utilizando as medidas relativas por conta disso aqui, beleza? Então, M e RAM é basicamente uma multiplicação que a gente precisa fazer, a gente só precisa entender que o M é relativo ao pai do elemento e RAM é relativo à root aqui, né, ao HTML do nosso site aqui, beleza? Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Outras unidades que a gente tem são VW. VW significa 1% da largura do viewport aqui no caso. Beleza? Então, 1 VW significa 1% da largura do viewport. Se é 1%, eu posso ir de 0, que é nada, até 100. Então, 0 a 100%, eu posso utilizar da largura do viewport. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Deixa eu pegar o meu body aqui também. Ó. Vamos colocar em tudo. Vou colocar um margin 0 e um height. Aliás, padding, né? Margin e padding 0. Só para zerar aqui, para a gente ficar no cantinho da tela. E se eu falar que a minha div aqui, ao invés de RAM, vai ter 100 viewport, 100 VW, no caso, ela vai ter 100% da largura do viewport. Lembra que a gente já falou de viewport, que é essa área que a gente vê do navegador aqui, beleza? Então, essa área que a gente está vendo, que é a área visível no navegador, ela é o viewport. Então, se eu falar, eu quero que a minha div pai aqui, no caso, tenha 100%, 100 VW de largura,
ela tem o 100% do viewport. Eu posso aumentar o viewport, porque o viewport muda de acordo com o tamanho que está o seu navegador, ou diminuir, e a minha div sempre vai ter essa largura aqui, beleza? E eu tenho também vHeight, no caso aqui, que seria, deixa eu fechar isso aqui para eu não confundir, vHeight, que seria a mesma coisa, 1%. Eu não te mostrei os 50%, né, no caso. Se eu quisesse falar 50%, é a metade do viewport. Então, ele está na metade aqui da largura do viewport, e o restante ficou sobrando aqui. E 1% seria um mesmo aqui, no caso. Aqui ele está pequenininho aqui e o conteúdo está fazendo um overflow para fora, que a gente já viu. Se a gente quisesse ocultar esse conteúdo, overflow hidden aqui, e a gente ocultava o conteúdo, ocultaria o conteúdo, mas não faz nenhum sentido aqui pra gente nesse momento, beleza? Então, 1 VW, se eu colocasse 0 VW, ele não teria tamanho algum, porque é 0. 1 VW é 1% da largura do viewport, 100 VW, 100% da largura do viewport, beleza? E eu tenho, e aí você observa aqui, ó, isso aqui é width, beleza? Por isso que é VW aqui, viewport width. Beleza? E eu tenho height também, então eu posso falar que eu tenho 100% da altura do viewport. E agora a gente cria uma div aqui, eu coloquei duas height aqui, e agora eu tenho uma div aqui que se comporta, que fica no tamanho da tela. Se a tela estiver pequenininha, a div é o tamanho da tela. Se ela estiver maximizada, a div é o tamanho da tela inteira, porque eu falei 100 VW e 100 VH no caso aqui, beleza? Então é basicamente isso aqui que são essas medidas aqui. Isso aqui é interessante, esse VH, o VW até que nem tanto, nem tão utilizado quanto o VH no caso, porque VH geralmente a gente pode utilizar para fazer aquele site que como se fosse uma landing page e você tem um elemento ocupando uma página, como se fosse ocupando a tela inteira, e daí você pode rolar para baixo e você tem outra página ocupando a tela inteira, que é exatamente o que a gente vai fazer posteriormente. Deixa eu te mostrar como que isso funcionaria aqui, ó. Aqui eu tenho essa div py, eu vou criar várias div py e vou mudar a cor dela aqui. Então, eu vou criar um monte de div py aqui no caso, ó. Na verdade 3 eu acho que está suficiente. Vou colocar nessa aqui color 1 e eu vou colocar uma cor qualquer aqui e vou colocar color 2 nessa aqui. E aí eu não criei essas classes, vamos criar essas classes aqui, ó. E aí se você observar, ó, a minha primeira div vai continuar aqui, as outras estão aqui, ó, tá vendo? E aqui, mas eu posso fazer um negócio interessante. Eu posso colocar aquelas classes, né, aquelas cor daquelas classes, color 1, vou colocar background turquoise, no caso, e aí se você observar uma delas está com background turquoise, e eu posso também colocar a outra cor lá, que seria color 2, e vou escolher uma cor qualquer aqui, que vai ser violet, por exemplo, só como exemplo aqui. Então a gente tem uma div ocupando a tela inteira. Se eu rolasse para baixo aqui e conseguisse cair aqui, eu vou te mostrar como fazer isso já já, eu já teria outra página. Se eu rolasse para baixo e conseguisse cair aqui, eu cairia já nessa página aqui, beleza? Então, é uma página inteira aqui. E aí, a gente pode fazer um negócio interessante com esse aqui. Por exemplo, eu tenho links, deixa eu colocar na primeira div aqui alguns links, eu tenho como fazer links de âncora. Esses links de âncora são links que não apontam para outra página, mas apontam para um ID de um elemento dentro da minha página. Deixa eu te mostrar como que isso aqui funciona. Vou colocar aqui, ó, pode ser dentro do parágrafo, né, no caso. Vou colocar aqui assim, ó, A, no caso, que seria para link aqui. Eu não vou colocar nada aqui agora, eu vou colocar 1, 2 e 3, beleza? Então, um link para a minha div 1, div 2 e a div 3. A div 1, ela não tem ID. Beleza? Eu vou até colocar fora aqui para eu não rolar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, logo no topo da página aqui, eu vou colocar esses links aqui para a gente ter eles aqui em cima. Beleza? A minha div 1 não tem ID. Então, vamos falar que a minha div 1 tem o ID 1. Beleza? Então, presta bem atenção nos IDs, beleza? Porque esses links vão apontar para esses IDs aqui. Então, eu tenho o ID 1. Aqui eu tenho o ID igual a 2. E aqui embaixo eu tenho o ID igual a 3. Tá certo. ID igual a 3. Beleza? Então, como é que eu faço um link âncora? É simples. Eu coloco um cerquilha, no caso aqui, e o nome do ID que eu quero ir quando eu clicar nesse link. Então, 1, e aí 2, e aqui 3. Beleza? E daí, se eu clicar no 2, você vê que eu caio direto nessa div, tá vendo? Se eu clicar no 3, eu caio direto nessa div aqui.
Se eu clicar no One, eu não vou ter como clicar no One, porque eu já estou na div aqui, mas eu fui, né, para a div aqui. E aí, como eu te falei, eu poderia ter uma página que navegaria para esses locais. Começaria no topo e rolaria até lá, beleza? E aí você vai ver muito isso, as pessoas fazendo muito isso aí aqui, que é o seguinte, você no CSS fala o seguinte, ó, eu quero que o scroll behavior no HTML vai ser de smooth. Beleza? Se eu falo isso, agora quando eu clicar, olha que interessante, a minha página rola suavemente para o target, beleza? Então você vai ver sites muito utilizando isso atualmente. Eu acho que usam até demais, beleza? Mas só para você entender, isso aqui que a gente fez, essas divs utilizando o sem VH que eu estava te falando, beleza? Outras coisas que eu tenho é o seguinte, porcentagem. Muito importante entender a porcentagem, e a porcentagem ela é feita baseada no elemento pi, no caso, beleza? Então, se eu tenho um elemento pi que tem determinada largura, e eu falar que o elemento filho tem 50% da largura, se eu falar isso, eu estou me baseando na largura do elemento pi. Por exemplo, se eu pego essa div1 aqui e falo o seguinte, ó, nessa div pi aqui no caso, ó, eu vou falar que ela tem uma largura width de 500 rem, no caso. Então, aliás, 50 rem. Quanto que vale 50 rem? A gente já falou sobre isso, eu vou comentar aqui, ó, que são 500 pixels, beleza? Então, essa div aqui, ó, tá falando que ela tem 50 rem, aqui no caso de largura aqui. Só que eu tô com zoom aqui na tela, tá? Então, por isso que ele tá parecendo estranho ali. Mas aqui são 500 pixels de largura. A gente pode, novamente, até conferir o computed aqui, ó, para você ver que a largura, o que eu quero ver, não é a altura, é 500 pixels. Beleza? Então, se essa div tem 500 pixels de largura, eu quero colocar um elemento dentro dela com 25% de largura, eu posso fazer isso. Deixa eu só quebrar uma linha aqui, ó, e vou colocar uma outra div aqui. E aí eu não vou colocar nem classe aqui, no caso. Eu vou selecionar ela utilizando a própria tag aqui, no caso. Então, aqui eu estou no link 2, aqui ele está rolando a página. Mas aqui, ó, imagine que eu queira utilizar a porcentagem aqui. Essa porcentagem, ela vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar na div pi, né, que eu estava utilizando, e vou pegar a div filha dela diretamente. Então, como que a gente faz esse seletor de child direto? Eu pego a div direto, ou seja, eu não quero afetar outras divs que possam estar aqui, mas somente as divs que estão diretamente ligadas aqui. Então, eu quero falar que ela tem uma porcentagem. Eu quero width, eu vou colocar uma altura aqui de uma largura de 50% e vou colocar uma altura de 50 rem também. Então, ela vai ter 500 pixels de altura. E vou pôr um background blue nela, para a gente ver ela. Então, você vê que eu tenho aqui dentro uma div com a metade da largura dessa div, porque eu falei 50%, e aí, veja, isso é que é interessante da gente saber. É relacionado ao elemento pi. Então, eu não estou me relacionando ao viewport ou à tela aqui no caso, ou a outros elementos. A relação aqui é 50% do elemento pi. Então, o elemento pi tem 50 rem, que é 50 pixels de largura. Em teoria, essa div aqui tem que ter 250 pixels de largura, beleza? Então, se a gente observar, ó, a gente tem uma largura, vamos ver, de 250 pixels, exatamente o que eu falei, beleza? Então, é basicamente isso que você precisa entender. A porcentagem, ela é baseada no elemento pi do elemento que você está setando. Então, essa div é filha desse pi aqui no caso. Então, se o pi tem 1000 de largura e eu peço 50% para essa div, eu tenho 500 pixels nessa div que eu estou colocando aqui. Outras duas que compensa a gente falar aqui também são vmin e vmax. Vmin significa que vmin é a mesma coisa do vw e vh que a gente viu anteriormente, mas é relativo o vmin, na verdade, é relativo à menor parte do viewport. Então, por exemplo, deixa eu colocar o meu viewport, eu não sei como é que eu vou te mostrar isso aqui. Mas, ó, deixa eu te mostrar um negócio interessante. Se eu abro o meu navegador dessa maneira, quer dizer que o meu viewport tem a maior largura aqui, tá vendo? Então, essa é a maior largura do meu viewport. E a menor largura do meu viewport é essa aqui, no caso. A menor parte do meu viewport é essa aqui. Se eu faço assim, ó, fica mais visível ainda pra gente entender, ó. Deixa eu diminuir. Se eu faço assim, quer dizer que o meu viewport, ele é maior assim e menor assim.
Beleza? Então, Vmin significa a menor largura. Então, 1% relativo a essa altura aqui. Beleza? E Vmax, a maior largura. A maior parte do viewport, né? Vamos falar assim. Então, se eu falo Vmax, é a maior parte. E isso muda, tá? Então, isso pode não ser igual todas as vezes. Por exemplo, nesse caso, essa parte é menor e essa parte aqui é maior. Só que se eu faço assim, por exemplo, ó, agora essa parte da largura é menor e essa parte aqui da altura é maior. Beleza? Então é assim que a gente vê Vmin e Vmax. Quando você pede Vmin, você quer a menor parte do viewport, que nesse caso aqui seria aqui. Quando você quer Vmax, você quer alguma coisa relativa à maior parte do viewport, que nesse caso é essa. E aí, como eu já te falei, se eu mudar, e aí o Vmin e Vmax mudam também. Agora o Vmax está aqui e o Vmin aqui, beleza? Então é basicamente isso aqui. E aí para o uso é bem simples. No caso, deixa eu pegar aqui, tentar colocar uma font size no meu parágrafo aqui mesmo, com o Vmax, por exemplo. Aí eu vou falar que é alguma coisa relativa ao meu Vmax. Então, font size, vou colocar 2 Vmax aqui. E aí, observando aqui, ó, o tamanho dessa fonte, desse parágrafo, ela é relacionada com o meu Vmax. Então, o meu Vmax está sendo isso aqui agora, beleza? Mas, se eu começar a mexer no meu viewport, em algum momento, tá vendo que a fonte está mudando de tamanho ali, né? Porque ela é baseada no meu Vmax, né? No caso que eu estou usando. E nesse momento, o meu Vmax passou já a ser isso aqui, porque o navegador já está assim de largura. Uma forma da gente ver isso de maneira mais interessante é o seguinte, vamos marcar essa caixinha de mobile aqui, ó, no Developer Tools, e aí a gente pode falar que o nosso elemento tem 1000 pixels de largura e tem 500 pixels de altura. Beleza? Então agora fica mais interessante. Eu vou colocar um pouquinho maior. Mesmo assim, ó, aqui a gente tem Vmax, beleza? Por quê? Porque essa é a parte maior do meu viewport. Se eu inverter, por exemplo, se eu rodar a tela, você vê que agora aqui eu tenho Vmax e não de cá. Beleza? Então isso troca de acordo com o meu viewport aqui. E daí, ó, vamos calcular aqui, ó. Imagine que eu fale que eu queira 2 do viewport aqui mesmo. Então, 2 por 1000 aqui no caso, que seria o meu Vmax que eu estou utilizando, vai ser 2% de 1000, vai ser 20 pixels. Então, olhando aqui, ó, no caso, se a gente ver o computed, vai ser exatamente 20 pixels. Beleza? Então, assim fica fácil de você calcular. E eu não sei se isso muda em tempo real, mas vamos observar isso aqui agora. Deixa eu tentar colocar o navegador aqui. Muda em tempo real, tá vendo? Eu mudando aqui, ó, o meu viewport, ó, ele vai mudando, baseando-se nisso aqui. Então, se eu tiver 100, lá é 12.8. Na verdade, o meu Vmax ficou do lado de cá, né? Que seria 640. Mas deixa eu colocar aqui, ó, a altura bem pequenininha. Ele não vai conseguir, né? Vou pôr 100 de cá e vou mexer só de cá. Então, se eu tenho 1000, quer dizer, eu pus 2 Vmax, então é 2% de 1000 aqui no caso. Se eu tivesse 100, seria 2% de 100, 2 pixels aqui. 500 seria isso, porque eu estou só manipulando o Vmax do lado de cá. Mas a única coisa que você tem, que é meio assim, complicada, vamos falar assim, é que ele muda, né, no caso. O viewport muda, por exemplo. Se você vira o celular, você já inverteu o seu Vmax. No caso, seu Vmax passou a ser este cá e o Vmin do lado de cá. Se você inverteu para cá, o seu Vmax de cá e o Vmin de cá. E vice-versa, né? Aqui ficou o Vmin agora e aqui o Vmax. Se você inverter, aqui o Vmin e aqui o Vmax. E aí isso aqui é a porcentagem, né, relacionada com o elemento que você passou aqui. Se você passou 3, é 3% do tamanho que tiver aqui. É só essa que é a parte mais complicadinha aqui. Beleza? Então a gente viu porcentagem, vamos voltar do jeito que estava aqui. A gente viu EM, a gente viu RAM, que é super interessante, como a gente trabalha aqui, que é com isso aqui, basicamente. A gente viu VW, VH, Vmin, Vmax e porcentagem, que são as mais complicadinhas aqui. Eu garanto que depois dessa aula, eu acho que agora você vai conseguir entender melhor como que isso aqui funciona. Um abraço.